Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Boa noite a todos os que estão aqui, os que estão em casa. Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira. Que possa Deus nos abençoar nessa noite. Que água. Trazendo para nós lições, né? Que a gente possa aproveitar no nosso dia a dia. Que possamos, nesse momento, refletir um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre tudo que vivemos, tudo que passamos, e que possamos ver como que está a nossa relação com o nosso Deus, com Jesus, com a espiritualidade, que na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando sempre Deus, né, em segundo lugar, em segundo plano. A gente o terceiro, porque a gente vive numa correria, né? É trabalho, é tanta coisa e a gente acaba, depois eu vou, né, fazer uma oração, depois eu vou, né? E é muito importante que a gente ponha Ele em primeiro lugar. Desde quando a gente acorda de manhã, durante o nosso dia a dia, depois quando a gente vai dormir, né? É muito importante que isso vire uma rotina na nossa vida, mas que também não seja apenas uma rotina assim, um costume, né? Mas que seja verdadeiro, que seja sentido, né? Que seja assim, importante para nós, né? Essa convivência. E eu digo assim, né? Como estavam falando aqui, que nem sempre Deus ouve aquilo que a gente pede. É porque tem coisas que nós precisamos passar, nós precisamos aprender. Então, realmente, a gente não vai ter tudo do jeito que a gente gostaria de ter, né? Quantas coisas a gente pede e não é atendido. Mas eu acredito assim, Ele pode não atender, né? Mas Ele ajuda, Ele dá força, Ele dá coragem. Ele traz, às vezes, respostas, enfim, várias formas a gente tem que prestar atenção, né? Eu não tive aquilo que eu queria, mas o que eu tenho que aprender com isso? Qual foi a lição? O que Deus falou para mim através disso que eu vivi, que eu passei, que eu não gostaria de ter passado? Então, em tudo Ele está. E se Ele não fizer aquilo que você pediu, Ele vai te dar uma ajuda, Ele vai te dar força, te dar coragem, vai te amparar naquele momento. Eu mesmo senti isso muitas vezes, que eu pedi coisas que eu não tive, mas eu senti uma força muito grande dentro de mim para poder passar por elas. Isso eu não tenho dúvida, né? Muitas vezes, muitas coisas que eu pedi, eu não fui atendida, mas eu senti que dentro de mim tinha uma força muito grande e que essa força era Deus que me ajudou a passar por aqueles momentos difíceis que não foram bons para mim, que eu não gostaria, que eu gostaria que Ele tivesse ouvido, mas talvez eu tinha que passar, porque eu tinha que aprender alguma coisa, né? Porque nem sempre a vida nos diz sim a todo momento, né? Ela nos diz não também, né? Coisas boas acontecem, coisas ruins também, faz parte, né, da trajetória nossa aqui na Terra, né? Mas tudo é aprendizado, tudo é lição. Mas o importante é a gente ter esse Deus, né? Mesmo que às vezes a gente não concorde muito com Ele, que nem sempre a gente concorda, eu não concordo, às vezes eu brigo com Ele também. Falo, mas por que tem que ser assim, né? E às vezes eu sempre fui, você sempre fala, né, de a gente ter essa intimidade com Deus, eu sempre tive, porque eu sempre... Desde há muito tempo atrás já, eu sempre conversei com Deus, como se Ele estivesse ali, do meu lado, como se Ele fosse um amigo mesmo, um pai. Sempre conversei.
E tem horas que eu discordo dele também, eu falo, mas depois eu falo, bom, o senhor sabe de tudo, então tá. O senhor me perdoe, porque tem horas que eu discordo, eu quero entender melhor certas coisas, que a gente sabe que nem tudo a gente vai entender agora, né? Talvez tem coisas que a gente vai entender lá mais na frente. Mas é isso, eu acho importante essa conversa com Deus, essa ligação com Ele sempre, e ter a certeza que mesmo quando Ele disser não, não é Ele que está dizendo não, né? São as próprias coisas que a gente tem que vivenciar na vida, né? E Ele não pode mudar muitas coisas. São coisas que a gente precisa viver e precisa aprender, né? Mas é importante que a gente sinta que Ele está sempre ali, presente, dando força, dando coragem, nos mostrando muitas coisas, mostrando sempre o outro lado, né? E isso nos dá, assim, muita segurança e nos ajuda, né, a passar pelos obstáculos que eles existem, estão aí para serem vividos e aprendidos, né? Mas aqui a Terra é assim mesmo, aqui é uma escola onde a gente veio para aprender, né? E nem sempre Deus pode fazer as nossas vontades, né? Então, a gente está aqui para isso, mas isso não vai, para não dizer que Ele não está junto com a gente, Ele tá vendo tudo, mas nem sempre Ele pode, né, fazer aquilo que a gente quer. Mas se a gente se conectar com Ele, a gente vai sentir essa força, essa coragem para poder continuar na nossa caminhada, né? Mesmo com os nãos da vida, sim, né? Sim, faz parte, né? Faz parte do dia a dia. Faz parte. Mas muito bom conversar com Deus, né? Sim, faz parte também. Eu converso bastante. Isso é bom. Boa noite a todos, esperamos que estejam todos bem, melhores que a semana passada, estejam em paz. E pegando a fala da Valquíria, né, que ela falou que tem pessoas que põem Deus em segundo lugar. Eu não sei, pessoal, mas nem é o momento para... A gente não quer nem classificar isso, mas eu acredito, se vocês refletirem, fizeram uma reflexão, eu acredito sim que Deus não ocupa nem o primeiro nem o segundo lugar na vida das pessoas, na vida comum. Vamos pensar na vida comum, povo, né? A vida do povo é muito mais ligada à questão das necessidades, de o que tem, o que vai ter, o que vai comprar, o que vai pagar, né? Acorda cedo, poucas pessoas acordam cedo pensando em a sua oração matinal, ou coisa, é preocupação, é conta, é trabalho, é o dia, mais um dia ruim, mais uma segunda-feira, assim, né? Então, enfim, cada um tem seus conflitos aí. Eu acho que Deus ocupa algum lugar lá, né? As pessoas simplesmente põem lá o trabalho em primeiro lugar, depois vem família, depois vem finanças, enfim. Não vamos discutir, mas eu vejo, eu digo porque eu lido com pessoas, né? Então eu vejo lá o quanto Deus está mais, né? Às vezes a pessoa fala disso, e aí eu pergunto, e sua relação com Deus, como é que tá? Ah, tá complicada. Não tá muito boa, né? Então você vê que não é uma coisa comum, não é verdade? Então, mas a nossa proposta de hoje, ela não é só levantar essa questão, mas a gente poder meio que parafrasear essas situações, para quê? Para que, como disse a Valquíria, né? Para que a gente mais para frente aprenda por que as coisas são assim, né? O grande enigma, né? Como a gente estava falando agora há pouco, é a gente começar a falar assim, tá numa situação difícil, Deus sabe que eu tô aqui. Deus mostra para mim o que eu tenho que saber. E espere. Se você começar a fazer isso, 50, 100 anos, você vai ver que você já não vai estar nem precisando reencarnar mais. Né? Porque eu repeti uma frase do Babaji. O Babaji é um Cristo indiano. E eu estava conversando um dia com ele já há algum tempo atrás, que ia no sábado, e a gente vinha fazer reunião. E eu estava conversando com ele logo de manhã, e eu perguntei para ele, falei, Babaji, se você fosse lá no meu lugar fazer a reunião, o que você falaria para as pessoas que vão lá? Ele falou, olha, se eu fosse lá, eu falaria para as pessoas que se elas fizessem na vida delas 1% do que elas sabem, elas já estariam todas iluminadas e não precisavam fazer mais nada. E eu convidaria eles para meditar. Porque saber, as pessoas sabem muito, elas só não fazem. Todo mundo sabe. Não tem ninguém que não sabe. Todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. O que ele quer para ele e o que ele não deveria querer para o outro.
Todo mundo sabe disso. Não precisa ser estudioso, pode ser analfabeto, pode ser qualquer um. Você já sabe. O duro é fazer, né? Então, lembrando o nosso querido amigo Babaji, ele deixou essa lição assim muito pertinente para nós. Mas como nós temos o hábito de falar, de se comunicar, eu pedi para a Valquíria, porque ela é perita nesse assunto, o que eu tenho ouvido, né? Vocês talvez tenham ouvido também, eu tenho ouvido bastante, não é uma frase, é podemos dizer até uma queixa, né? Do quê? Que a frase é mais ou menos assim. Inclusive as religiões, as igrejas usam essa frase também nesse jargão popular, que é assim: se a pessoa está com problema porque ela está distante de Deus, né? A doença pegou porque está distante de Deus. Então é meio que uma coisa popular isso, né? As igrejas falam disso, né? E várias pessoas têm vindo falar comigo às vezes e falar: nossa, mas então se for assim eu estou enrolado, porque eu tenho, né, eu tenho esse problema, tenho isso. E alguns têm queixado. Eu não sei, eu peço tanto para Deus, eu sou tão devota, e será que eu estou distante de Deus que está acontecendo isso comigo? Então a gente vai tentar meio que amarrar um pouco assim, para que as pessoas entendam essa fala, né? Até um dito popular? Sim, é um dito popular. Mas nós temos que refletir, né? Nós temos que refletir sobre as questões. O quê? Nós não podemos dizer, não podemos ser taxativos em que quem sofre está longe de Deus, quem está sofrendo está distante de Deus, quem está com problema não está bem com Deus, né? Não é essa a realidade. Por quê? A própria Bíblia diz assim: aqueles que Deus mais ama, Ele mais põe à prova. Então você já vê que é diferente a forma, né? E uma outra questão, né, que muitas pessoas que, quanto mais provadas elas estão, mais a fé delas aumenta. Então pessoas que estão morrendo, inclusive me vem à mente agora, eu acompanhei um documentário do Caprini, né, o Roberto Caprini, acho que é Roberto Caprini, que ele acompanhou uma senhora que estava com câncer, acho que no Einstein, se não me engano, no Hospital de São Paulo, e ela foi definhando, né, e ele fazia, acho que diariamente ou semanalmente, uma reportagem com ela. E ela sabia que ela ia morrer. Então ela conversava com os filhos, com o marido, aconselhou o marido a arrumar uma esposa boa, que gostasse dos filhos, que não maltratasse os filhos dela. E ela foi até o fim da vida dela. Ela estava com câncer, fazendo todos os procedimentos lá que é usado na oncologia, né? E chegou um dia que realmente ela faleceu. Mas se via na fala, no rosto, embora estivesse definhando, no brilho do olhar dela, que ela estava extremamente em paz. Então, sofrimento não significa distanciamento de Deus. Então a gente precisa ressignificar essa fala. Quando o sofrimento é um distanciamento de Deus, é quando a gente se revolta. É quando a gente não aceita a experiência. Essa é a grande questão. Então eu gostaria de deixar muito claro para as pessoas que perguntam e que falam, eu vejo isso em vários lugares, né? Que as pessoas comecem a ressignificar isso. Porque Jesus foi pregado na cruz. E se tem alguém que era íntimo de Jesus, que ele chegou a falar, eu e o Pai somos um, foi Jesus, né? Só que ele foi pregado na cruz, né? Ninguém viu ele dando risada na hora que estavam pregando ele. Embora os filmes são muito, né, representativos, mas você vê ele gemendo, chorando, meio que chorando lá, lastimando, sangrando. Ele estava sofrendo, né? Ele não tinha tomado anestesia para passar por aquilo. Ele estava sentindo na pele. E ele não estava distante de Deus. Então nós temos que dizer assim, e sofrimento é distanciamento quando? Quando aquilo atinge a gente. Quando aquilo atinge, não a gente, eu digo atinge a alma. Quando a pessoa deprime, quando a pessoa se entrega, a pessoa se desanima, a pessoa se desfalece. Aí sim você pode colocar que você está se distanciando por conta que você não está aceitando a aprovação. E uma questão que é muito importante a gente ressignificar, a gente tem falado isso em formas diferentes aqui, mas a gente vai cunhar isso da forma que a gente está falando agora. Gente, quando Deus não satisfaz a nossa vontade, não é Deus que não quer fazer aquilo para nós. No YouTube tem uma live lá, são chamadas 40 promessas de Sai Baba. Eu já mandei para algumas pessoas isso daí.
nessa live lá, porque o Sai Baba é um Cristo indiano, né? O que ele fala? Eu atendo prontamente às suas orações. Todas as vezes que você pede, instantaneamente eu atendo suas orações. E se não faço aquilo que vocês pedem, é porque aquilo que vocês estão pedindo não vai fazer bem para vocês. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Nós, quando nós viemos para a Terra, nós fizemos um acordo com Deus, com a espiritualidade, com os nossos mentores. O quê? Para passar por certas experiências. Né? Ah, mas ele escolheu. Só a gente passa, porque Deus não fica assim. Ah, para esse eu vou dar, para esse não. Para esse eu curo, esse deixo morrer. A vida não é assim. Não é que Deus atende, não é Deus que atende ou não atende. Depende do planejamento que você fez. O próprio Cristo, né, se vocês lembrarem lá, o que diz lá no Evangelho? Jesus fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele viu que ia ser pregado na cruz, ele sabia disso. Então ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Só que Jesus tinha feito um acordo. Se vocês pegarem os livros antigos, né, os profetas antigos, 1000 anos antes de Jesus vir, já tinha a profecia que Jesus viria, seria pregado na cruz, o corpo dele não seria quebrado nenhum osso, e tem um monte de dizeres lá. 1000 anos antes dele. Então, ele fez um acordo com Deus de vir e ser pregado na cruz. Chegou na hora, ele falou, Senhor, se é possível, afasta de mim. Deus falou, olha, você combinou de ir na cruz. Como é que faz agora? Ah, então vai. Né? E nós também, nosso não foi a cruz, o nosso foi os abacaxi, né, Simone? Para não falar os nomes que Simone fala, né? Os abacaxi que cada um de nós temos que descascar. Então não é que Deus atende a sua oração, não atende. Deus atende aquilo que você programou para fazer. Porque, gente, se Deus fosse da forma que a gente fala, Deus seria um ditador. E Deus não é um ditador. Vocês vão ter que obedecer a mim. Se vocês não obedecerem, eu vou castigar vocês. Isso é coisa de ditador, isso é coisa do Saddam Hussein, isso é coisa lá do Kim Jong-un, é coisa do Hitler, é desse tipo. Deus não, Deus é amor. O que vocês querem fazer? Ah, eu quero ir na terra, não quero fazer nada, eu quero ficar tranquilo lá. Nem que você ficar numa cadeira de roda. Então vai ficar numa cadeira de roda. Né? Ah, eu quero ir lá na terra, eu quero evoluir rápido, Senhor. Falar, então você vai ter uma série de problemas, você vai ter, né, eu quero ter paciência. Falar, então você vai ter, né, umas Maria da vida aí, né, para exercitar paciência. Então, quando a gente fala que seja feita a vontade de Deus, gente, não é o ego de Deus que está em ação. Deus, ele só fala assim, tá bom. O bandido, ele pega uma arma, vocês veem na mídia, ele vai lá, vou matar o cara, ele vai lá matar e mata. Deus não vai lá e tira a arma da mão dele. Ou a guerra que está tendo agora, as outras guerras que já teve, o homem falou, não, vou guerrear com o outro, vou matar o outro. Ele falou, tá bom, você que sabe, vai lá fazer. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de Deus, de que ele é um ditador e que ele obriga a gente a fazer o que ele faz, e se a gente não fizer, ele castiga a gente. Não é assim. Quando vocês conhecerem Deus, ou os que conhecem Deus, eles sabem que não é nada disso. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Então nós precisamos modificar nosso entendimento e principalmente a gente não fazer essa prerrogativa de que se a gente não está, se a gente está sofrendo, Deus não está com a gente. Não é assim. A gente pode estar passando momentos difíceis, mas está muito bem com Deus. Tem muita gente, eu vejo pessoas, né, eu vou usar o exemplo de alguns irmãos evangélicos, católicos, eu conheço de pessoas de vários segmentos, a pessoa, e aí? Deus está pondo eu à prova. Ela não fala que está sofrendo, Deus está pondo eu à prova. Tudo bem que ela pense assim, mas não é Deus que está pondo ela à prova. Ela pediu para ter uma vida desse jeito. Se pegar ficha kármica, a gente já falou isso para vocês aqui. Peguem, se tiverem coragem. Peguem se tiverem coragem, porque vocês vão se decepcionar. Eu quero saber o que eu pedi. Se vocês pedirem, buscarem as pessoas sérias, porque tem muita coisa no mercado aí complicada, que fizeram uma regressão de memória, a maioria delas, elas não trazem lembranças boas. Quem já fez regressão sabe disso. Né?
As regressões, quando as pessoas fazem, eu digo, eu tenho vários pacientes lá que passaram por esse processo e fazem, poucas pessoas falam assim, ai, que eu gostei de ver. Assim, eu vi uma, não quero ver mais, né? Ah, eu fiz tal procedimento lá, nossa, nem vou mexer mais nisso, deixa quieto, né? Então, nós precisamos entender assim, experiências desconfortáveis é um crescimento, é uma evolução que Deus permite que aconteça com a gente, né? Que Deus permite que aconteça, mas não porque Deus fala, não, aquele lá você prega lá, aquele lá você bate nesse, esse aqui você não faz nada com ele, não é assim que funciona, Deus não é assim. Tudo que vocês veem que seja, quando a gente fala seja feita a vontade de Deus, é a vontade do nosso Deus interior, que nós planejamos. A gente acabou de falar agora, Jesus veio 1000 anos antes, já tinha planejado que ele viria. Pegue na Bíblia, vocês vão ver lá. Moisés, 1000 anos antes de Moisés estar aqui na terra, tinha uma profecia falando que um homem nascido de sangue nobre e de sangue plebeu derrubaria o Egito. Pega lá, lê essas coisas principais. Eu não li o Velho Testamento assim, todo assim, dessa forma, mas eu estudei os grandes itens do Velho Testamento. Todos estão lá. E também a nossa história está lá. Não é? Como diz o ditado popular, né? A capivara nossa está lá. É só para você puxar, você vai ver o que a gente se programou para fazer. Né? Tem aquela mensagem, você deve lembrar de um fato, daí já vou deixar você falar. Se prepara aí. É uma historinha só. Vocês lembram que há uns anos atrás uma criança, houve um assalto de um carro no Rio de Janeiro e a mãe foi tentar puxar a criança da cadeira, não sei lá o que foi lá, e aí os caras saíram com o carro e a criança ficou enroscada no cinto e andou não sei quantos quilômetros e a criança foi esquartejada na rua lá. Todo mundo, ai meu Deus, aquela coisa, que pecado, né? E aí uns anos depois, eu não me lembro de onde veio, mas veio uma carta psicografada por esse espírito, e ele falou que ele viveu na época de Roma, e lá em Roma, quando ele ia punir os escravos, as pessoas lá, ele amarrava o pé da pessoa ou a cabeça da pessoa numa corda, amarrava no cavalo e batia nesse cavalo, cavalo que não era domesticado, e o cavalo saía à vontade, correndo para onde queria, né? Imagina o que acontecia com a pessoa que estava lá atrás, né? E ele fez isso com várias pessoas, ele não fez só com uma. E aí ele pediu para vir e passar por uma experiência semelhante. Isso é ele contando a história dele. O Chico, que tinha problemas visuais, ele escreve no livro dele, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, que quando ele lá na época dos visigodos, há 2000 anos, acho que antes de Cristo, se não me engano, 1000 anos antes de Cristo, o Chico e o Emmanuel, isso é o Chico contando a história dele. Ele roubava as aldeias e furava o olho das pessoas para as pessoas não reconhecerem ele. Ele e o Emmanuel. É o Chico contando a história dele. Aí ele vem com um problema de olho, né? Quem conhece o Chico, conheceu o Chico, deve lembrar disso, né? Chico Xavier. Então, gente, quando eu falo faça-se a vontade de Deus, é a vontade de Deus, mas não esqueçam que é a nossa escolha. A nossa escolha. Cada um por aquilo que escolheu, e Deus, às vezes os mentores falam, olha, você está pedindo um negócio meio pesado, isso vai ficar meio, né? Não vai ser tão fácil assim, porque chega lá, você esquece das coisas, e você já vê que você já não é muito de confiança, vamos dizer assim. E aí você pega esse monte de não, deixa comigo, vocês vão me ajudar? Não, ajuda não vai faltar. Ajuda nunca vai faltar. Nós estamos lá, né, Valquíria? Que ela falou sempre, desde há quanto tempo você tem intimidade com Deus? Faz tempo. Né? Deus está aqui o tempo inteiro, Deus nunca afastou da gente. Agora o problema somos nós. Essa é a questão. O problema é nós. Então, por favor, quem estiver sofrendo, vocês que estão aqui, vocês que estão nos vendo, vocês que vão nos ver amanhã, não associe que se você está passando por provas, que você está longe de Deus, que você foi deserdado de Deus, que Deus afastou você, que você é um desviado, nada disso. Se você está passando uma provação, mas você continua confiante na fé, beleza. Agora, se você está revoltado e não aceita e fala que você não merece isso, aí é melhor você refletir, porque algo está acontecendo que não é legal para você. E o futuro disso também é pior ainda. Pode falar. Então, uma vez eu
tive uma experiência também. Teve uma pessoa que eu conheci que teve um câncer, né? E ela lutou bastante, era uma pessoa nova, com filhos, e também ela era evangélica, então ela estava sempre orando e sempre, né, buscando. E ela sofreu bastante, enfim, ela acabou se encarnando, né? E aí um dia eu estava sentada, eu conheci pouco ela, não tinha amizade, conheci muito pouco, mas... Aí eu sentei lá debaixo das minhas árvores lá e estava pensando, né? E aí eu falei, nossa, meu Deus, mas por quê, né? Uma pessoa ainda jovem, né? Com filhos pequenos, né? Falei, ai, que triste, né? Falei, tem horas que eu não entendo. Eu converso com Deus assim mesmo, né? Aí ele respondeu para mim, ele falou, você não tem noção o quanto isso tudo que ela passou vai ajudá-la, porque ela passou por isso e ela conseguiu rever muitas coisas da vida dela. Expurgar, né? Então isso foi muito bom para ela. Isso foi uma etapa assim para ela importantíssima na caminhada dela. Ela tinha que passar porque ela mesmo pediu e era importante isso para ela. Então tudo tem um porquê. Nada é por acaso, né? E realmente nós escolhemos, nós pedimos aquilo que a gente... Não existe injustiça, né? Não existe injustiça. E Deus me respondeu, Ele me responde. Ele falou, não, você não tem noção, né? Quanta coisa ela resolveu com essa encarnação e com esse sofrimento dela agora. Você falou isso, eu me lembrei agora de um fato, a gente já comentou isso aqui com vocês. Francisco de Assis, acho que a maioria de vocês já sabe, já ouviram falar dele, né? Que é um ser muito conhecido no Brasil, principalmente, por ser um país cristão. Eu estou chamando ele. Né? Francisco de Assis, quando ele começou o trabalho de cristandade dele lá, ele, né, estava, acho que um jovem revolucionário, né? Cheio dos princípios de Jesus. O que ele começou a fazer? Ele começou a libertar escravo, queria libertar, porque o pai dele era muito rico, né? Vocês devem saber que o pai de Francisco era muito rico. E aí tinha muitos escravos, e ele começou a libertar escravos, fazer meio que uma rebelião no conceito do pai dele, né? Que ele era contra a escravidão, que a escravidão era algo injusto, coisas assim. Então, isso ele contando, né? Quem conhece o livro dele deve saber disso. Jesus apareceu para ele e falou para ele, olha, eu vou mostrar para você quem são esses escravos, quem foram esses escravos. E segundo Francisco, Jesus mostrou para ele quem tinham sido, em vidas anteriores, os escravos que eram escravos do pai de Francisco. E aí disse que ele viu aquilo, né? Ficou um tanto apreensivo. Aí Jesus falou para ele, olha, Francisco, você faça aquilo que você veio fazer. Deixe para Deus fazer o que Deus tem que fazer. Porque se fosse você para lidar com esses escravos, a partir do que eles fizeram, você seria muito pior do que Deus está fazendo. Então aceite o que Deus está fazendo, o que Deus permitiu que seja feito, né? E vá fazer o seu trabalho. Deixa o trabalho de Deus, que Deus sabe fazer bem feito. E aí diz que a partir daquele dia ele não quis libertar escravo nenhum mais, né? Então ele deve ter visto umas coisas que não foram muito agradáveis, né? Então a gente precisa entender, como a gente falou agora no início. Eu sou bom desde que não contrarie. Quando eu estou contrariado, como é que eu sou? Eu sou complicado, né? Então se a gente é bom, quando a gente está contrariado, a gente não é bom, então a gente não é bom, né? Então a gente precisa começar a refletir nisso. Como que eu me comporto quando eu sou contrariado? O que eu faço? Né? O que sai de dentro de mim quando eu estou contrariado? Né? E aí vem essa questão da gente saber, que é o que a gente queria falar hoje, né? Todas as pessoas que estão passando por experiências desconfortáveis, que reveja e não assuma, como algumas pessoas falam assim, nossa, mas então eu estou enrolado, eu estou distante. Não está distante de Deus. Porque você está com câncer, seja doença, seja problemas financeiros, seja problemas, não importa, qual seja o seu desafio, né? Isso não quer dizer que você está distante de Deus, né? Por quê? Porque se vocês pegarem os profetas, né, os grandes ídolos, os grandes mártires da história da humanidade, a maioria passaram por sofrimento, né? O próprio apóstolo Paulo, né, quando ele foi decapitado,
ele na época tinha como podemos dizer, uma profecia, né? Que as pessoas que matassem um profeta, ela seria amaldiçoada. Então, quando Paulo foi ser decapitado, segundo a história dele, ele curvou a cabeça e falou para o soldado: pode cortar minha cabeça que eu já te perdoei e você não vai ser castigado por causa de matar um profeta. E aí o cara não conseguiu matá-lo, na verdade, né? Mas o que acontece? O outro soldado foi lá e decapitou o apóstolo Paulo. Só que Paulo estava na comunhão com Deus. Então, porque estava sendo decapitado, ele estava distante de Deus? Não. Ele estava na comunhão. Então, é importante nós estarmos passando nossas provas, vivendo nossas experiências, mais ou menos felizes, né? Mais ou menos equilibrado, mas com a presença de Deus em nós. Né? Como eu falei para vocês, eu tenho visto várias pessoas que estão passando um momento, falar: não, Deus está me pondo à prova, né? Estou passando um momento, tal, mas a pessoa está na comunhão, a pessoa está na fé, a pessoa não está revoltada com aquilo. O que denota que podemos fazer uma comparação que está distante de Deus é aqueles que não aceitam as provações que estão passando. Aí é um sinal que você está, né? Como a gente falou, como que você é quando você é contrariado. Não está saindo do meu jeito, eu não brinco mais. Né? Então, acho que isso aí a gente tem que ressignificar dentro da gente. Sim. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer questionar? Alguém quer fazer um aditivo, um adendo? Não? Uma boa noite, muita paz. E que vocês lembrem, quando vocês estiverem revoltados, como que vocês vão se comportar. Fazer igual a Simone falou. Estou me esforçando, né, Simone? Ela falou que daqui 3 meses ela vai chegar aqui e falar assim: gente, nada me irrita mais. Acho que eu não falei amém, no começo. Amém e amém. Página, né? Não falei no começo, curtam a página e compartilhem. Não sei, acho que não. Acho que eu não falei. Então, quem puder, curta a página e compartilhe aí com pessoas que vocês conhecem as nossas lives. Obrigada. Música